Abra sua Bíblia na carta de Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 2. Diz assim o texto: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeito e íntegro, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e lhes será concedido. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha este homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Verso 12 diz: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Amém. Esta noite nós iremos falar sobre transformando tribulações em triunfo. Então, se a nossa primeira mensagem ela tinha como objetivo apresentar de maneira preliminar, o Tiago, autor da carta, bem como os destinatários da sua carta e também os objetivos de Tiago, agora nós vamos caminhando de maneira mais detalhada pelas palavras de Tiago e detectando as suas orientações por meio das colocações que Tiago ele vai fazendo ao longo da sua carta. Então, ao longo das Escrituras, encontramos pessoas que transformaram derrota em vitória e tribulação em triunfo. Tiago, ele afirma que podemos ter essa mesma experiência hoje. Se percebermos as palavras iniciais de Tiago, ele está enfatizando essa capacidade que nós devemos ter. E ele inicia justamente falando sobre isso, falando sobre a necessidade de termos alegria, mesmo que na provação. Então ele está falando da possibilidade e da capacidade que cada cristão deve ter de transformar as tribulações da vida em triunfo. Quaisquer que sejam as tribulações exteriores, ou as tentações interiores, por meio da fé em Cristo, podemos ter vitória. O resultado dessa vitória, Tiago ele diz que é a maturidade espiritual. Tiago diz que o resultado da vitória que o cristão ele tem, mediante as tribulações pela qual ele passa, é alcançar um estágio superior da sua vida espiritual.
da sua vida com Deus. A fim de transformar tribulações em triunfos, é preciso atentar para 4 expressões colocadas aqui por Tiago. Então, a nossa mensagem ela vai girar em torno dessas 4 expressões que Tiago ele utiliza: considerar, saber, deixar e pedir. Tiago ele vai usar essas expressões ao longo desses versículos aqui que nós fizemos a leitura. Em outras palavras, esses são os 4 elementos essenciais para a vitória em meio às provações. Então, a primeira coisa que Tiago ele chama a atenção é para a necessidade que nós temos de considerar. Considerar no sentido de ter uma atitude alegre diante da situação que está colocada em nossas vidas. Porque muitas das provações, eu não sei se muitas, né? Mas pelo menos algumas das provações que nós enfrentamos na nossa vida, nós nada poderíamos fazer para evitá-la. Algumas das provações que nós enfrentamos, nós não teríamos possibilidade alguma de evitá-la. A única alternativa que nos cabe diante da situação que está posta, é aprender a lidar com ela para triunfar, ainda que diante da circunstância, ainda que diante da situação difícil. É nesse sentido que nós precisamos considerar, no sentido de ter uma atitude alegre. E é isso que Tiago coloca para os irmãos, dizendo: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Essa palavra de Tiago é um tapa na cara de boa parte dos cristãos dos nossos dias, né? Aonde associa a vida cristã justamente com a ausência de qualquer tipo de dificuldade ou de qualquer tipo de tribulação. Tiago ele vai na contramão daquilo que é pregado dentro do ambiente religioso dos nossos dias. Pelo contrário, Tiago ele não diz que nós deveríamos nos revoltar, que nós deveríamos fazer qualquer tipo de determinação, de não aceitar. Tiago não faz nenhum tipo de colocação dessa natureza. Pelo contrário, Tiago ele vai na contramão dessa linha de raciocínio, e ele diz que tende por motivo de toda a alegria o passar pela tribulação. Tiago ele entende que o passar pela tribulação, nós devemos considerar isso como algo bom. Perceba que Tiago diz que nós precisamos considerar isso como algo bom, não pela tribulação em si, mas pelos resultados dela. Porque passar pela tribulação não é bom, irmão. Quem é que gosta? Ninguém gosta. Ninguém é masoquista ao ponto de achar prazer nesse tipo de dor, nessa tribulação. Então, o passar pela tribulação não é bom. E por que Tiago diz que nós devemos considerar o passar pela tribulação com alegria? Não é por causa da tribulação, mas pelos resultados que ela produz em nós. Percebe? Veja que Tiago, ele vai se adiantando nessas suas expressões, e veja o que ele vai dizer no verso 3. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então a alegria não é pela aprovação em si, mas pelos resultados que ela produz em nós. Não é a aprovação que é boa, mas os resultados dela produzem em nós uma perseverança. O crente ele vai ganhando musculatura. O couro do cristão
vai ganhando rigidez, né? Vai ganhando um revestimento maior. Perceba que quando não existe essa rigidez, qualquer ferimento ou qualquer batida é suficiente para causar esse ferimento. Uma vez que esse cristão ele ganhou essa musculatura a mais, esse revestimento maior, não é qualquer embates que vai causar nele qualquer tipo de ferimento. Então Tiago ele chama a atenção para o considerar com alegria. Deus adverte o seu povo, lhes dizendo que em sua caminhada haverá muitas provações. Tomando por base essa afirmação, a questão não é se vamos passar por várias provações, mas sim quando isso vai acontecer. Entende? O problema não é será que eu vou passar? Não, vai. O problema não é será que eu vou passar. A questão é quando isso vai acontecer. Quando é que nós iremos passar? E Tiago ele está preparando os cristãos justamente para quando isso acontecer, porque vai acontecer. Hoje, amanhã ou depois, mas irá. Perceba que essa afirmação que Tiago diz, ela entra em harmonia com aquilo que o profeta Isaías ele nos fala no capítulo de número 42. Isaías ele vai dizer: quando tu passares pelas águas, ela não te submergerão. Quando tu passares pelo fogo, as chamas, ela não arderá em ti. Então veja que isso não é uma possibilidade. Isso é uma certeza. A palavra não está dizendo se você passar. A palavra está dizendo quando você passar. Então Tiago ele diz que nós precisamos olhar para isso. É claro, irmãos, eu acho que eu vou explicar, mas eu tenho certeza que para vocês aqui não seria necessário eu dar essa explicação, mas pode ser que para alguém em algum momento, né, isso fique mal compreendido. É claro que esse passar por tribulação não está associado com aquilo que você faz de errado, e por causa daquilo que você fez de errado, sobrevém alguns efeitos, né, consequências daquilo que você fez. Não está relacionado a isso. Está relacionado àquilo que você nada poderia fazer para evitar. Tanto pelo fato de que as dificuldades ela acontecem apenas pelo fato de você ser humano, você adoece, acontece coisas com as pessoas, como pelo fato de você ser cristão, né? Então, é a essas dificuldades que Tiago está se referindo. Então, é necessário observar que o nosso entendimento é quando isso vai acontecer, não se vai, mas quando. O convertido que espera uma vida cristã fácil, terá uma grande decepção. Jesus avisou os seus discípulos que nós teríamos aflições durante a nossa trajetória. E Paulo disse a um grupo daqueles que lhe seguia, em Atos capítulo 14, versículo 22, Paulo ele diz o seguinte: através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Por meio de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Não podemos esperar que tudo aconteça do modo que desejamos. Algumas tribulações sobrevêm pelo simples fato de sermos ser humano. Enfermidades, acidentes, decepções e daí por diante. Outras são resultantes do fato de sermos cristãos. Pedro enfatiza essa verdade, por exemplo, quando ele escreve a sua primeira carta, no capítulo 4, a partir do versículo de número 12. Apenas o versículo 12, Pedro ele diz assim: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós,
destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Adiante ele vai dizer, no versículo 13, Pedro ele diz, mas alegrai-vos pelo fato de ser de coparticipante das aflições de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí ele vai além, que nenhum de vós padeça como um ladrão, como um homicida, como um malfeitor, ou como aquele que se entremete nos negócios alheios. Mas se a razão do vosso sofrimento é o nosso Senhor Jesus Cristo, Pedro diz, alegrai-vos, alegrem-se, se a razão do seu sofrimento é Jesus Cristo. Satanás, meus irmãos, ele luta contra nós, e o mundo opõe-se a nós, tornando a vida, em vários momentos, uma batalha. Em vários momentos, apenas o fato de nós estarmos vivos, será uma batalha. A segunda palavra que vai permear aqui a nossa análise, que Tiago utiliza, é o saber. O saber aqui está relacionado a uma mente esclarecida, né? Que é a expressão que ele utiliza no versículo de número 3, que nós lemos aqui, né? Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então veja que é necessário ter o entendimento de que a aprovação, ela produz em nós uma perseverança. Uma vez que essa fé provada, ela é confirmada, ela produz em nós uma resiliência muito grande. O conhecimento dos cristãos torna menos difícil encarar as tribulações e tirar proveito delas. A fé, meus queridos, sempre será provada. A nossa fé sempre será provada. Quando Deus chamou Abraão para viver pela fé, Ele o provou a fim de aumentar essa fé. Deus sempre nos prova para fazer aflorar aquilo que nós temos de melhor. Então, é a nossa maturidade cristã que nos fará a ter acesso a estágios na nossa relação com Deus, que nós só temos essa possibilidade mediante ao amadurecimento. Percebe, irmãos, que quando nós entregamos a vida a Cristo, nós temos uma capacidade em potencial, mas ainda nós sabemos pouco ou quase nada de Deus. E o nosso conhecimento dele ainda é pequeno, muito pequeno por sinal. Mas à medida que nós vamos amadurecendo, nós começamos a ter acesso a entendimento de situações espirituais que em outro momento não tínhamos. É a maturidade que nos abre essa possibilidade de poder obter mais de Deus. A maturidade nos leva a estágios mais próximos do Senhor. Por isso há essa necessidade de amadurecer a nossa vida espiritual. É por meio do amadurecimento que nós vamos experimentando mais do Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer que não pôde falar a eles como a espirituais, mas como a carnais, porque eles não compreenderiam o que ele iria dizer. Então veja que eles não tinham capacidade para compreender aquilo que Paulo tinha a dizer, pois eles ainda não haviam adquirido uma maturidade suficiente para o entendimento das palavras que seriam ditas. Então é necessário saber, ter essa mente esclarecida. A provação da nossa fé mostra que somos verdadeiramente nascidos de novo. A prova, mesmo, a provação, ela trabalha em nosso favor e não contra nós.
Embora isso seja difícil, isso é difícil ser percebido quando você está no olho do furacão, né? É complicado você ter essa percepção quando você se encontra no olho do furacão. Essa percepção você só tem quando você sai dele. Quando toda aquela tormenta, quando o tornado, ele passa. É que você tem a percepção que aquilo foi bom na sua vida. Que aquela provação, que aquela dificuldade, ela produziu algo de relevante para a sua vida. Então a provação, ela trabalha em nosso favor e não contra nós. Mais uma vez, o apóstolo Pedro nos ajuda a entender melhor essa afirmação. Pedro, ele vai falar na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 7. Pedro, ele diz assim: uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que o ouro perecível. Então, uma vez que a nossa fé, ela é provada e ela consegue resistir à provação, Pedro diz que ela se torna mais valiosa do que o ouro que foi provado no fogo. A provação de Deus da nossa fé é preciosa porque garante que a nossa fé, ela é autêntica. A provação de Deus em relação à nossa fé, quando nós passamos por ela, irmãos, nós poderíamos dizer que nós, ao chegar do outro lado, nós recebemos um carimbo de autenticidade. Nós observamos aí um objeto que nós compramos, às vezes ele tem um selo, né? Aquele selo é um selo de aprovação. É um selo de que aquele objeto ele foi testado, ele passou por testes necessários para saber se ele iria servir, né, para a finalidade a qual ele foi construído. E quando nós passamos pela tormenta, ao chegar do outro lado, nós poderíamos dizer que recebemos esse selo de autenticação do Senhor, de que foi aprovado, de que foi testado, e de que agora está pronto para exercer aquilo para o qual nós fomos chamados. Aleluia! Quando devidamente usadas, as tribulações, ela ajuda a amadurecer. O que Deus deseja produzir em nossa vida? Paciência, perseverança e a capacidade de prosseguir mesmo em meio às dificuldades. Então, é necessário, Deus ele tem como objetivo criar em nós, ou trabalhar em nós, essas situações, paciência, perseverança e capacidade de prosseguir em meio às dificuldades. Na Bíblia, a paciência não é uma aceitação passiva das circunstâncias. Dentro do contexto bíblico, o paciente não é aquele que está sentado lendo jornal enquanto tudo está acabando. Não é isso. Não é você estar tranquilo mesmo diante do caos. Não é isso que o texto ele fala quando ele se refere à paciência. Antes, é uma perseverança corajosa diante do sofrimento e das dificuldades. Você persevera mesmo quando muitos já desistiram. Você caminha e de maneira equilibrada, de maneira consciente, sólida, mesmo quando muitos já abandonaram. Pessoas imaturas sempre são impacientes. Pessoas maduras, por sua vez, são pacientes e persistentes. A impaciência e a incredulidade costumam andar juntos, da mesma forma que a fé e a paciência. O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 6, versículo 12, ele diz: sedes imitadores dos que pela fé, sedes imitadores do que pela fé e paciência herdaram as promessas. Perceba que caminham junto
fé e paciência. Deus, Ele deseja nos tornar paciente, pois essa é a chave de todas as outras bênçãos. A única maneira do Senhor desenvolver paciência e caráter na nossa vida é por meio das tribulações. Eu já disse isso aqui em outras oportunidades, né? Eu já ouvi algumas pessoas orando, né? Às vezes você passa, tem um irmão orando e você escuta algumas palavras, né? E eu já ouvi alguém orando dizendo assim: Senhor, né, dai-me paciência. E várias vezes eu falei: ele não sabe o que ele está pedindo. Ele não sabe o que ele está pedindo. Se ele soubesse, talvez ele não estava pedindo isso. Por quê? Quando é que a paciência ela é gerada em nós, irmãos? Num estalar de dedos? Deus, Ele põe a mão na nossa cabeça, aí agora nós éramos impacientes ontem, põe a mão na nossa cabeça, amanhã nós somos pacientes? Não. É por meio de uma oração. Vem cá, irmão, que eu vou orar para Deus te dar paciência. Senhor, abençoe esse irmão aqui, dá paciência a ele. Não, irmão. A paciência ela é gerada na tribulação. Assim como o amor, ele é gerado no conflito. Perceba que algo, ele só é gerado em uma situação antagônica àquilo. Como é que eu ganho força? Fazendo força. Não é descansando. Não, eu vou deitar aqui e agora, a partir de amanhã, eu vou ficar forte. Não, você tem que fazer força para ganhar força. Como é que eu ganho paciência? Passando pela tribulação, passando pela moinha, né? Entrando no funil, irmão. E parece que às vezes nós estamos dentro de um. Às vezes a impressão que nós temos é que Deus colocou a gente dentro de um liquidificador e ligou, na velocidade 3 ainda. Essa é a impressão que nós temos em alguns momentos. Deus abriu a tampa do liquidificador, jogou nós dentro e ligou na velocidade 3. E nós estamos lá, irmão, batendo. Mas é nessa circunstância que o cristão ele cresce. É nessa circunstância que nós adquirimos maturidade. É nessa circunstância que nós passamos a conhecer mais do Senhor. E é para isso que Tiago está chamando a atenção dos crentes, para a qual ele está destinando as suas palavras. Aleluia. Não há substituto, meus irmãos, para uma mente esclarecida. Satanás, ele pode derrotar o cristão ignorante, mas não é capaz de subjugar o cristão que conhece a Bíblia e que compreende os propósitos de Deus para a sua vida. Ele até tenta, mas ele não consegue. Terceiro, Tiago ele fala sobre deixar, no sentido de uma escolha submissa. Eu vou avançar para o final da leitura que nós fizemos e depois eu retrocedo um pouco para o meio. Tiago ele fala sobre essa escolha submissa do cristão. É o que ele expressa no versículo de número 12. Quando ele diz: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então quem é o bem-aventurado? Bem-aventurado significa feliz, irmãos. Quem é o mais que feliz aqui, segundo Tiago? O homem que suporta. E esse suportar tem a ver com a nossa submissão a Deus, com a nossa submissão ao Senhor, em ter essa capacidade de nos render para que a vontade de Deus ela seja concretizada na nossa vida. Já disse também aqui em outro momento que me chama a atenção a submissão de Maria, quando ela é selecionada por Deus para ser a mulher que iria gerar o Salvador. E quando o Espírito Santo diz a ela que no ventre dela estaria sendo gerado aquele que salvaria a humanidade, Maria ela diz, cumpra-se em mim a tua vontade. Cumpra-se em mim a tua vontade. Ora,
A mulher, dentro do nosso contexto hoje, poderia dizer isso com muito mais tranquilidade do que Maria. Até mesmo uma mulher solteira. Só que não Maria nos tempos dela. Porque nos tempos de Maria, grávida, solteira, havia um julgamento para isso, meus amigos. E era o apedrejamento. Não foi assim que a mulher apanhada no ato de adultério foi colocada diante de Jesus para ser apedrejada? Maria estava desposada de José. Não estava casada, mas estava prometida. Maria estava prometida a José e de repente Maria aparece grávida. Qual era a sentença para aquela mulher? O apedrejamento. E qual é a fala de Maria diante daquilo que o anjo coloca para ela? Ela diz: cumpra-se em mim a tua vontade. Submissão, meus queridos. O apóstolo Paulo, no livro de Atos dos Apóstolos, se eu não estou equivocado, é quando ele está retornando para Jerusalém e ele chama os anciões da cidade de Éfeso para dar as últimas instruções. Ele vai dizer: não tenho a minha vida por preciosa, conquanto que cumpra-se em mim o ministério que eu recebi do Senhor. Isso é submissão. É você estar, se dispor para que a vontade de Deus, ela seja feita na tua vida. Deus, ele não edifica o nosso caráter sem a nossa cooperação. Se resistirmos, vai nos disciplinar até nos rendermos. Mas se nos sujeitarmos, ele realiza a sua obra. Existe dois tipos de vontade de Deus, irmãos: a vontade soberana e a vontade permissiva. E quando Deus ele estabelece algo por meio da sua vontade soberana, irmão, não adianta. Você pode se bater do jeito que você quiser. É pior. Se Deus estabelecer algo com base na sua vontade soberana, vai acontecer o que aconteceu com Jonas lá no ventre do peixe. Não adianta fugir. Ele pode descer para Jope, ele entra no barco, ele vai para o porão. Deus vai buscar ele lá, onde ele estiver. Não adianta, vem cá, camarada. Lembra quando o seu pai pegava você, irmão? Vem cá, camarada. Pegava pela orelha e saia levando? É mais ou menos isso que Deus faz. Vai nos buscar onde quer que a gente esteja. Venha. Onde é que você vai? Quando Deus estabelece algo com base nessa sua vontade soberana para a nossa vida, debater contra Deus será pior. Vai dar mais trabalho, vai machucar mais. Mas a vontade do Senhor será realizada. Deus, ele não se contenta com um trabalho inacabado. Quer realizar uma obra perfeita e deseja que o produto final ele seja maduro e completo. É por isso que Deus, ele, antes de agir por meio de nós, irmãos, ele age em nós. Então Deus, ele quer agir por meio das nossas vidas. Mas primeiro ele precisa agir nas nossas vidas, para que depois nós venhamos ser um instrumento dele, para realizar a sua vontade na vida de outras pessoas. E para que Deus ele haja em nós, irmãos, é necessário tirar, todas as rebarbas, que não são poucas, que existem nas nossas vidas. O objetivo de Deus para a nossa vida é a maturidade. Seria trágico se nossos filhos permanecessem bebê pelo resto da vida. Gostamos de vê-los amadurecer, mesmo quando a maturidade traz consigo certos perigos. A criança, ela vai chegar à sua adolescência, vai chegar à sua juventude e ela tem que amadurecer. A maturidade pode gerar alguns perigos, mas é necessário que isso aconteça. Ainda que tendo que passar pelos perigos, que faz parte desse processo até atingir a maturidade. Qualquer pai, qualquer mãe que tentar blindar o seu filho para que ele não passe pelas dificuldades da vida para atingir a maturidade, está retardando a maturidade na vida do seu filho. E Deus ele não nos trata, irmãos,
como o pai trata, ou como alguns pais, né, e algumas mães, tratam os seus filhos mimados. Deus, ele não nos trata dessa maneira, meus queridos. Com Deus não tem essa, de trazer na mão, de entregar, colocar ali diante de você, tentar blindar a sua vida, não. Deus, ele permite que nós enfrentemos todas as dificuldades, porque ele sabe que são elas que irão nos preparar para realizar aquilo que ele tem como objetivo. São elas que nos preparam. É essas dificuldades que nos tornará capaz de enfrentar lutas ainda maiores. Muitos cristãos guardam-se das tribulações da vida, e como resultado, eles nunca amadurecem, nunca conseguem atingir esse estágio de maturidade. A pessoa madura não discute com a vontade de Deus, antes aceita de bom grado e obedece a ela com alegria. Quem tenta passar pelas tribulações sem sujeitar as suas escolhas a Deus, ficará mais parecido com uma criança imatura do que com um adulto experimentado. Um estágio difícil do processo de amadurecimento é o desmame, irmãos. As irmãs aí que amamentaram, e os irmãos que viram esse processo acontecer dentro da sua casa, sabem que às vezes dá trabalho para a mãe tirar a criança do peito, encerrar com o processo de amamentação. Às vezes esse processo, a quebra desse vínculo, às vezes gera um certo atrito com a criança. Então, o desmame é um momento difícil dentro desse processo, né? A criança que está sendo desmamada tem certeza de que não é mais querida pela mãe, e de que tudo está contra ela. Na verdade, o desmame é um processo rumo à maturidade e à liberdade. É algo bom para a criança. Por vezes, Deus tem de desmamar os seus filhos dos seus brinquedos infantis e das suas atitudes imaturas. Irmãos, Deus falava muito mais comigo quando novo convertido do que hoje. Eu não sei se vocês têm essa mesma percepção na vida de vocês, mas Deus falava muito mais comigo há anos atrás do que hoje. E faz-se necessário que isso aconteça, porque é um processo, irmão. Perceba os seus filhos, aquele que tem mais de um. Você sempre, em vários momentos, você dá mais atenção para o mais novo do que para o mais velho. Porque o mais novo necessita de cuidados maiores do que o mais velho. O mais velho já está com uma certa idade, já consegue andar, já consegue fazer as suas coisas sozinho. O pequeno ainda não, então esse necessita de uma atenção maior. E Deus age assim para conosco. No momento da conversão, você é um bebê, você é uma criança, é um recém-nascido. Deus carrega no colo, irmão, leva para lá, leva para cá. Está toda hora passando a mão na cabeça. Só que vai chegar o momento do desmame. Vai chegar o momento que Deus vai dizer: ei, camarada, que negócio é esse? Acabou. Tem mais leite não. Agora vai ter que comer comida sólida. Tem que comer arroz, feijão, carne, feijoada, mocotó. Tem que comer rabada, vai ter que comer uma comida que traga uma sustância maior, porque agora já não é mais criança. E esse processo faz parte. E muitas vezes, às vezes nós estamos inseridos dentro desse processo, achando que Deus nos abandonou. Não. Deus simplesmente está deixando e permitindo que nós adquirimos a necessária. E para adquirir a maturidade necessária é possível. E faz-se necessário que Deus ele venha permitir que certas circunstâncias ocorram nas nossas vidas. Quarta coisa, Tiago ele fala sobre o pedir. Só que o pedir que Tiago coloca é um coração confiante. É o que ele utiliza do versículo 5 ao 8. Perceba que Tiago ele fala muito sobre a sabedoria, o entendimento.
essa capacidade de compreensão. Então ele vai dizer para os irmãos: se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus. Se você necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhe impropera, e ser-lhe-á concedida. Contudo, porém, todavia, Tiago diz: peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, que é impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Perceba que o pedir tem que estar associado com fé. E Tiago diz que aquele que pede, mas não tem fé, não pense que conseguirá receber de Deus algo. Um coração confiante. Os destinatários da carta de Tiago estavam tendo dificuldade para orar, quando deveria ser o teor das suas orações, ao passarem pelas dificuldades enviadas por Deus. Tiago, ele dá a resposta: pedir a Deus sabedoria. Eu já utilizei essa expressão aqui, que às vezes eu fico tentando me colocar no lugar de alguns personagens bíblicos, né, diante de uma situação descrita pela Bíblia, eu fico pensando: e se fosse eu ali? E aí eu imagino muito, um personagem que eu imagino dentro de uma situação que eu me coloco no local, é Salomão. Quando Deus aparece para Salomão e diz a ele, aparece em sonho para Salomão e diz: pede-me o que tu queres que eu te darei, Salomão. Eita, essa era a palavra que todos nós gostaríamos de ouvir, não é? Pede-me o que tu queres que eu te darei. E eu fico pensando: o que será que eu ia pedir? Será que eu teria a hombridade de Salomão? Porque diante dessa oferta, irmão, já pensou, você encontra a lâmpada mágica e esfrega e sai o gênio de dentro? Pede-me o que tu queres. Salomão, ele recebeu um cheque em branco, irmão, de Deus. Deus entregou um cheque em branco na mão de Salomão e diz aí: me diz aí qual é a quantia que eu assino. O que é que você quer? E Salomão diz: eu quero sabedoria. Porque o Senhor colocou em minhas mãos um povo para eu conduzir, e eu não tenho condições alguma de conduzir esse povo. Eu quero sabedoria para poder conduzir o teu povo. Perceba que é o que Tiago orienta ao povo. Se vocês têm dificuldade de compreensão, Tiago diz: peça sabedoria a Deus. Peça sabedoria a Deus. Alguém diz que conhecimento é a capacidade de desmontar coisas, enquanto sabedoria é a capacidade de montá-las. A sabedoria é o uso correto do conhecimento. Existe pessoa que tem muito conhecimento, mas não tem sabedoria. Embora sejam coisas parecidas, mas são diferentes. É possível que ela tenha conhecimento e sabedoria, mas sabedoria e conhecimento não são as mesmas coisas. Todos nós conhecemos indivíduos que não passam de tolos bem informados. São pessoas que têm muitas informações, então ela tem muito conhecimento, mas é tolo, não tem sabedoria. Tem um histórico acadêmico brilhante, mas não são capazes de tomar as decisões mais simples da vida. Fazer as escolhas mais simples da vida ela não consegue, mesmo com muito conhecimento. Por que a sabedoria é necessária ao passar por tribulações? Por que não pedir força, graça ou mesmo livramento? Por um motivo: a fim de não desperdiçar as oportunidades que Deus concede de amadurecer. Então Deus, ele não nos livra do problema, Ele nos livra no problema. Deus, ele não tirou os 3 amigos de Daniel da fornalha de fogo. Ele não livrou os 3 amigos da fornalha. Ele livrou na fornalha. Assim como Daniel, ele não foi livre da cova,
mas livre na cova. Então Deus ele vai permitir que nós cheguemos até a situação específica. E na situação específica é que ele nos dá o livramento. A sabedoria ajuda a entender como usar essas circunstâncias para o nosso bem e para a glória de Deus. É por meio da sabedoria dada por Deus a cada um de nós, diante dessa circunstância, é que nós vamos nos conduzir de maneira coerente diante da situação adversa. Tiago não apenas explica o que pedir, no caso a sabedoria, mas também descreve como pedir. Então ele não diz apenas o que é que nós devemos pedir, mas como pedir. Ele diz que isso deve ser feito com fé. O maior empecilho para as respostas à oração é a incredulidade. Se tivermos um coração que não duvida e que não se mostra dividido, poderemos pedir com fé e Deus nos dará a sabedoria de que precisamos. Deus nos dará essa sabedoria, porque ela será necessária para suportarmos determinadas situações. Para concluir, meus irmãos, o cristão que ama a Deus e que sabe que é amado por Ele, não se desintegra quando Deus permite que venha as tribulações. Um cristão que tem essa proximidade com Deus, irmãos, você não vê ele resmungando pelos cantos da igreja. Ele não vai se deteriorar diante da dificuldade. Ele sofre, claro, como todos, mas ele não se deteriora. Ele não evapora como uma fumaça, não se desfaz como uma poeira, meus irmãos. Pois ele está seguro no amor de Deus. Ele sabe em quem ele confiou. Ele sabe em quem ele tem depositado toda a sua confiança. E ele tem convicção que Deus, no momento oportuno, Ele irá agir diante de toda essa circunstância. Bendito seja o seu santo nome. Essa é a palavra de Tiago, meus queridos, nesse trecho da leitura que nós fizemos. É necessário considerar, é necessário saber, é necessário se submeter a essa vontade do Senhor, para que possamos adquirir a maturidade necessária, e aí nós começaremos a experimentar mais de Deus. Deus, Ele quer que nós tenhamos um entendimento maior da sua vontade, mas isso acontece quando nós temos uma maturidade maior, quando nós amadurecemos espiritualmente. Que Deus nos ajude a que possamos enfrentar toda a dificuldade e alcançarmos o objetivo que o Senhor, Ele traçou para as nossas vidas. Deus abençoe a todos. Amém.